Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, hoje eu vou falar sobre o Alexandre Pato, que respondeu a Adri Sanches no sábado. Ele participou do programa aqui com o Benja e, enfim, tocaram no assunto do Corinthians e por fim acabou entrando um vídeo do Andrés falando dele e, enfim, vou chegar na história. Tudo começa como? Pra quem não sabe, o Pato foi contratado pelo Corinthians na época, isso em 2013. Ele ficou só uma temporada no time, fez acho que 17 gols no ano, ele foi artilheiro do time naquele ano, junto com o Guerreiro na época. Mas todo mundo esperava que ele emplacasse, que ele destruísse, enfim. Para quem não sabe, o Pato vinha de uma série de lesões antes disso no Milan, e aí ele foi acabando perdendo seu espaço, não sei o que. Eu lembro que na época ele estava até com o nome cogitado para ir pro Tottenham, isso em 2013. Tottenham e times de um pouco menos de expressão do que o Milan na época. Porque o Milan, querendo ou não, nessa época tinha o Ibrahimovic, Thiago Silva, Nesta. Então era um time ainda que tinha sido campeão participava da Champions League e tinha sido campeão da Série A. Enfim, ele sofreu muitas lesões e resolveu voltar para o Brasil. O Corinthians tinha acabado de ser campeão da Libertadores e do Mundial, então ele veio para o time totalmente formado. Ele chegou no time, ele era pra ser tipo como se fosse a cereja do bolo. Tipo assim, chegar o cara e dominasse, eu fizesse gol pra cacete como se fosse o Ronaldo, vamos supor. Só que era um time formado, já fechado. E aí ele chegou e não rendeu o esperado. Ele era um jogador que não na minha opinião, ele não tem muita cara do Corinthians, assim. Tipo assim, o Corinthians tem uma cara tipo de time mais... Tipo assim, você tem que dar carrinho, você tem que ser mais brigador, mais na raça e não sei o que. Não tem aquele futebol bonito, talvez, assim, você não enxerga tanto. E aí o futebol dele não encaixou no time, tanto que queriam usar ele de centroavante na época e tal, e aí acabou não dando certo. Ou de segundo atacante. E o que culminou a saída dele foi o que, além do ano de ele não estava fazendo um ano bem, por exemplo, fazia um jogo, fazia um gol e passava 3, 4 jogos sem fazer. Tipo, aí todo mundo achava assim que ele estava dormindo em campo. Passava 4 jogos dormindo, no jogo ia lá e fazia um gol. E aí ele já estava prestes a, tipo assim, já entrar em rota de colisão com o clube. E no final do ano teve uma partida entre o Corinthians e Grêmio, acho que semifinal da Copa do Brasil, em 2013, que ele bateu um pênalti, ele foi tentar dar uma cavadinha no Dida. Ele conhecia o Dida da época do Milan, porque quando ele chegou lá o Dida ainda estava lá. E o que aconteceu foi que ele tentou dar uma cavadinha no Dida e o Dida acabou pegando. Só que a cavadinha que ele deu, todo mundo sabe, já viu essa cena, foi totalmente ridícula. Ele tentou dar uma cavada assim e assim, ele recuou a bola pro goleiro, né, teoricamente. Depois disso ele nunca mais jogou no Corinthians. Ele disse nessa entrevista com o Benja que quando ele foi... porque, claro, acho que em 2014 o Jadson estava encostado no São Paulo, porque teoricamente quando o Ganso chegou no São Paulo era para jogar Ganso e Jadson. O Jadson fez um ano em 2012 muito bom com o São Paulo, foi campeão da Sul-Americana, era titular, camisa 10 do time, distribuía o jogo, jogava bem, eu lembro dele. Em 2013, ao invés de, tipo assim, era para jogar Ganso e ele, e o Jadson. Ele parece que perdeu a vontade de jogar bola em 2013, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele, sei lá, o Ganso chegou, ao invés de estimular o cara a ir jogar melhor, a ir bem, ele totalmente desestimulou, tipo, entrou numa nhaca, numa preguiça tremenda, assim, não queria mais jogar. E, por fim, ele acabou sendo encostado, ficando no banco de reservas e tudo, e aí em 2014 o Corinthians e o São Paulo estudou uma troca entre o Jadson e o Pato, todo mundo sabe, e os dois trocaram. O Pato disse nessa entrevista que quando ele foi se despedir do Corinthians, logo após ter fechado, não tinha fechado a troca ainda, mas estavam em negociações. Então o Corinthians pediu para que o Pato não participasse dos treinos e se despedisse e saísse, pegasse suas coisas e vazasse do CT. Quando ele foi sair foi no centro de treinamento se despedir do grupo, a galera, o segurança não queria deixar ele entrar dentro do vestiário para ser despedido. O pessoal falou, não, você não vai entrar. Aí ele falou assim,
segundo ele falou assim, como assim eu não vou sair, como assim eu não vou se despedir deles? Eu quero me despedir de todo mundo, isso aí é errado, por que vocês estão fazendo isso? Tipo, aí não queria deixar ele se despedir do grupo. Ele falou que esperou, aguardou, ficou até o final, se despediu de um por um, pegou as coisas dele e zarpou. Todo mundo sabe que a torcida do Corinthians odeia ele, né? A maioria odeia ele, tipo assim, o Corinthians pagou 40 milhões de reais, jogou 40 milhões, tipo, literalmente no lixo. Ele veio pro São Paulo, ficou 2 anos, tudo bem que o São Paulo deu o Jadson pra eles, o Jadson foi campeão, mas o valor não era nem um pouco próximo do que o São Paulo, tipo, tinha pagado no Jadson na época. O São Paulo pagou acho que 10 milhões, entre 10 e 15 milhões no Jadson. E o Jadson não valia nem um pouco dos 40 milhões, até porque o Jadson já tinha uma idade já de 30 e poucos anos, 30 anos já. Então já estava numa idade mais avançada e o Pato tinha 24, 25 anos, alguma coisa assim. E aí ele ficou 2 anos de empréstimo, pegou, e aí todo mundo sabe o que aconteceu. Ele tinha uma proposta para ir para a China, ele não aceitou. O Corinthians recebeu uma bolada, acho que era 30 milhões, 20 ou 30 milhões, não lembro na época. Ia recuperar um pouco do valor perdido, mas ele recusou a proposta, aceitou ir para o Vila Real da Espanha. Ele foi para o Chelsea primeiramente, ficou 6 meses, o Chelsea não quis, ele voltou para o Brasil, aí ele tinha mais 6 meses de contrato, até cogitaram em reintegrar ele para o elenco para ele ficar até o final da temporada, mas por fim o Corinthians decidiu que não ia deixar ele e decidiu vender. O Vila Real chegou lá, pagou 10 milhões nele e comprou. Ele ficou 6 meses no Vila Real, depois disso ele fechou com o time da China. E o Vila Real ganhou uma bolada em cima disso. Então, ou seja, ele fudeu o Corinthians 2 vezes, ele fudeu o Corinthians. Tanto nessa de 40 milhões e depois que ele saiu. Por fim, o que ele disse, o André Sanches falou que mandou um vídeo falando que para ele se sentir, tipo assim, não ter ódio do Corinthians, porque o Corinthians não é um time, é um time grande, e para ele não guardar mágoa no coração dele. Isso o André Sanches falou para ele não ter mágoa no coração dele e não sei o que, e falou que o Corinthians, ele tinha feito, querendo ou não, ele passou pelo Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, e que ele não era para ele ter mágoa do Corinthians e assim, tipo, sei lá, respeitasse. O Pato, a resposta do Pato foi totalmente, tipo, meio que cagou pra ele. O Pato falou assim que quer que ele siga o André siga o caminho dele e ele siga o dele. Por quê? Porque todo mundo sabe, né? Tipo, depois de sair, o Andrés meteu o pau no Pato, a maioria das entrevistas meteu o pau e tal, tipo, e todo mundo sabe que o Andrés já falou dele nesse tempo pra cá, e enfim, acho que o cara deve ter guardado algum rancor, né? Obviamente guardou. E o Pato, ao invés de falar assim, não, tudo bem, respeito e tal, vida que segue e tal, ele falou assim, que ele siga a vida dele, eu siga a minha, eu sou feliz aqui no São Paulo. Tanto que a resposta dele foi essa daqui, ó. Vou até falar pra vocês. Ele falou lá que ficou lá. Aí ele falou lá, ele também falou da batida do pênalti. Quando ele bateu o pênalti, ele entrou pro vestiário e tal. A galera falou que tentaram ir pra cima dele, mas ele falou que isso não é verdade, isso é mentira. Todo mundo tava triste, todo mundo ficou cabisbaixo, ninguém quis falar. E foi isso que aconteceu, morreu ali. E se eu não me engano o Tite tinha falado alguma coisa pra ele também. Mas o que o Andrés falou é o seguinte, ó, é um grande amigo, é um grande jogador de futebol brasileiro e faço um pedido pessoal para que o Pato não fique com mágoa do Corinthians, que é um time grande, um time querido, e se ele não deu certo é o problema dele e os problemas do Corinthians, mas ele é uma pessoa muito bem-vinda, falou isso. Aí a resposta do Pato foi a seguinte, conheci o Andrés no Corinthians, acho que às vezes ele fala muita coisa que não é verdade. Às vezes ele fala muito por ser esse cara que gosta de dar atenção nele. Eu não tenho nenhum problema com o Corinthians, foi por meio deles que eu tive o prazer de jogar no São Paulo. Foi por causa deles que eu tive o prazer de jogar no São Paulo. Foi aí que eu encontrei meus colegas, um clube legal, um clube muito bacana, jogadores que me ajudaram bastante, mas não tem nada. Eu desejo a ele sucesso, faço a caminhada dele, eu faço a minha, porque eu estou muito feliz no São Paulo. Aí ele falou ainda, terminou de falar, não tenho briga, não tenho rancor com ninguém, desejo sucesso a todos que estão no clube lá, porque tenho muito
corintiano que torce por mim, que manda mensagem para mim. Conheço jogadores de lá, mas eu penso que hoje é o São Paulo, hoje é o São Paulo e tudo que aconteceu no passado aconteceu. Então a minha casa, a minha vida hoje é o São Paulo. Espero cada vez mais para fazer o meu torcedor. Não entendi direito esse final de frase, por isso que eu me bananei. Mas enfim, ele falou isso e ainda ele deu uma declaração falando que deseja ser campeão do São Paulo. Ele falou que o objetivo dele, o foco dele é totalmente no São Paulo, ele deseja ganhar essa Libertadores com o São Paulo, e depois ganhar a Libertadores ele pensa e tal, e sei lá, em voltar pra Europa, não sei o que, porque parece que o desejo dele é voltar pro Milan. Não sei se ainda dá tempo de ele voltar pro Milan. Talvez dê, porque o Milan tá numa pindaíba desgraçada, não ganha porra nenhuma faz anos, e talvez, tipo, pegue um jogador, tipo, pegue o Pato de volta pra, sei lá, criar um vínculo. É que nem o São Paulo hoje, o São Paulo pega e vive de ídolos do passado, né? E querendo ou não, é isso que acontece. Pegou o Hernandes, pega o próprio Pato, pegou, sei lá, o Lugano, o Raí pra fazer diretoria, e talvez o Milan esteja tentando fazer o mesmo, porque ainda o Milan não consegue mais engrenar nessa década, né? Que nem aconteceu com o São Paulo mesmo. E aí o desejo dele voltar. Aconteceu com o Kaká em 2014, assim que o Kaká saiu do Real Madrid, o Kaká fechou com o Milan, né, um tempo, mas ficou pouco tempo, caiu fora para não manchar a história, porque ele não era mais o meu jogador. Depois disso foi para os Estados Unidos, voltou para São Paulo, depois foi para os Estados Unidos. E, enfim, é isso que o Pato diz que muito feliz, agradecido o Corinthians, mas agradece o Corinthians porque foi lá que abriu a possibilidade dele jogar no São Paulo. Essa foi a resposta, tá? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Valeu, falou e é nóis.